Passando aqui então para a gente fazer um balanço final desses Jogos Olímpicos de Paris, né? Terminou ontem os Jogos Olímpicos após 16 dias de competições, uma cerimônia de encerramento, né? Já a passagem de bastão para Los Angeles, que vai receber a edição de 2028. O Brasil termina essa edição da Olimpíada então com 20 medalhas, né? 3 medalhas de ouro, 7 de prata, 10 de bronze, 20 no total, 20º lugar no quadro de medalhas, ficando um pouco abaixo da meta do COB, né, que era de a gente conseguir superar a melhor campanha que a gente tinha até então, que tinha sido na Olimpíada de Tóquio, quando o Brasil tinha ganho 21 medalhas. Ficamos uma medalha abaixo de igualar o recorde de Tóquio e 2 de ultrapassar aquele recorde. Né? Pesaram para isso alguns desempenhos abaixo do esperado de alguns esportes. Né? A natação não ganhou nenhuma medalha, a vela não ganhou nenhuma medalha, isso não acontecia desde Barcelona, em 92. O boxe ganhou menos medalhas do que se esperava, né? Se esperava de 2 a 3 medalhas no boxe, a gente só ganhou uma com a Bia Ferreira. Então, o desempenho dessas modalidades acabou pesando para que o Brasil ficasse abaixo do esperado em relação ao total de medalhas. Projetar medalhas de ouro é sempre muito complicado, porque às vezes uma medalha de ouro escapa por um detalhe, né? Foi o caso do Gabriel Medina, por exemplo, né? Passou 18 minutos na semifinal esperando por uma onda no Tahiti e essa onda não veio. Medina tinha todas as chances de avançar naquela bateria, acabou indo disputar o bronze e ganhou a medalha de bronze, mas não foi disputar o ouro por um detalhe. Então, tanto que o COB não faz projeção de medalha de ouro. Realmente, decidir medalha de ouro às vezes é por detalhe. O futebol feminino, né, foi bem melhor no primeiro tempo, no segundo tempo tomou um gol, né, numa jogada dos Estados Unidos que surgiu ali durante o jogo, né, que nem estava pressionando tanto, e aí o Brasil ainda teve chance de tentar empatar e não conseguiu. Então, às vezes a medalha de ouro escapa por um detalhe. Eu acho que fica de lição para esse ciclo de Los Angeles, né, que o COB tente mapear junto a essas federações, as confederações, né, dessas modalidades que ficaram um pouco abaixo do esperado, o que está faltando, de repente, em relação ao apoio, a mais intercâmbio, levar esses atletas para participarem mais de competições internacionais de alto nível, intercâmbio com treinadores estrangeiros, enfim, desenvolver estratégias para continuar evoluindo o nosso esporte e que a gente tenha mais resultados importantes, né, na Olimpíada de Los Angeles daqui a 4 anos. E eu queria terminar falando também que essa foi a Olimpíada das Mulheres, né? Sem dúvida, essa foi a Olimpíada das Mulheres. O grande destaque que a gente pode falar do desempenho da delegação brasileira é esse, né? A gente, pela primeira vez, teve mais mulheres do que homens na delegação brasileira e, pela primeira vez, a gente teve só mulheres ganhando medalha de ouro. 3 medalhas de ouro no Brasil, 3 ganhas por mulheres. Rebeca Andrade, Beatriz Souza no judô, Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia. Então, a participação decisiva das mulheres, pela primeira vez, também as mulheres ganharam mais medalhas do que os homens na delegação brasileira. 11 medalhas totalmente ganhas por mulheres, mais a medalha da equipe mista do judô, que tinha homens e mulheres. Então, pela primeira vez, as mulheres também ganharam mais medalhas que os homens. Né? Interessante que o Brasil foi ganhar a primeira medalha feminina em Atlanta 96. Né? O Brasil participa das Olimpíadas desde Antuérpia, em 1920, na Bélgica. Levou 76 anos para que as mulheres pudessem ganhar a primeira medalha para o Brasil. E 28 anos depois, elas já ganham mais medalhas que os homens. Né? Então você vê a força do esporte feminino aqui no Brasil, que se elas tiverem apoio, tiverem igualdade de condições, tiverem respeito, elas podem, com certeza, e vão fazer muito mais. Né? Essa luta também por mais igualdade, por respeito, tem que ser de todos nós. Eu finalizo falando da participação dos cearenses. Os atletas cearenses, né, Matheus Lima no atletismo, o Thiago Monteiro no tênis, o Manuel Messias e a Vitória Lopes no triatlo e a Adriana Doce no handebol, fizeram um bom desempenho dentro do que estava esperado. Eu acho que todos chegaram mais ou menos ali onde se imaginava, né? A quarta de final para o handebol, o Manuel Messias e a Vitória Lopes participando do triatlo ali dentro de um top 30 para ela, um top 50 para ele, talvez um pouco abaixo, se esperava mais do Manuel Messias. Na prova de revezamento a gente também foi top 10, conseguiu o melhor resultado da história do triatlo brasileiro. E no caso do tênis, o Thiago Monteiro ficou na primeira rodada porque pegou um cabeça de chave. No torneio de duplas com o Thiago Wilde foi até a segunda rodada, não tinha entrosamento com o Thiago Wilde, não costuma jogar duplas com ele, então ficou dentro do esperado também, né? E no caso do atletismo, Matheus Lima, que é muito jovem, 21 anos, é um nome a se observar, que ele tem muito futuro, foi semifinalista nos 400 com barreira e ficou na primeira rodada do 4x400 do revezamento. É isso. Acho que o Ceará tem que investir mais no esporte, principalmente na base, nas escolas, para que a gente consiga fazer uma inclusão através do esporte, né, proporcionar lazer para essa garotada, porque através da massificação do acesso ao esporte, você consegue detectar talentos, investir nesses atletas e aí, com a ajuda dos treinadores, dos professores de educação física, fazer com que essa observação leve a gente a identificar atletas que possam ser atletas de ponta. Mas o objetivo tem que ser a inclusão, a massificação do esporte no nosso estado. Tá bom? Um abraço a todos, valeu, até a próxima!